E a pergunta de hoje é da Dani Salles. Existe o melhor horário para tomar suplemento? E ela colocou uma listinha aqui de suplementos bem interessantes. Probióticos, própolis, cúrcuma, ômega 3, espirulina, clorela, astaxantina, ashwagandha. Ela fez um combo aqui de suplementos muito legais para fazer a pergunta dela. E é uma pergunta bem interessante porque essa questão dos horários de tomar alguns suplementos vai depender de alguns efeitos que você quer com aquela suplementação e vai depender de algumas questões da sua também disponibilidade, porque alguns suplementos eles não têm horário específico para fazer mais resultado ou menos resultado. Então, mas depende do suplemento. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo que ela colocou aqui da ashwagandha. A ashwagandha, ele é um adaptógeno, ele tem uma ação ali de melhorar a resposta ao estresse, que é um efeito bastante interessante, e ele pode ter um efeito tanto de relaxamento para algumas pessoas, como também até de deixar você com uma clareza mental um pouco melhor. Então, para algumas pessoas, a ashwagandha faz mais sentido você utilizar pela manhã, e para outras pessoas, quando a gente quer esse efeito de relaxamento, faz mais sentido utilizar ela à noite, um pouco antes de dormir. Em relação a cúrcuma, própolis, esses ativos com uma característica mais anti-inflamatória, com potente ação anti-inflamatória, a gente gosta muito de utilizar pela manhã, porque durante o nosso processo de sono, a gente tem um processo muito grande de produção ali de radicais livres. A gente tem um processo ali de estresse oxidativo que acontece durante o sono, muitas reações que acontecem. Então, quando a gente acorda e faz o uso do própolis e coloca a cúrcuma, por exemplo, ou a suplementação mesmo com a curcumina, a gente vai potencializar esse equilíbrio dessa resposta que aconteceu durante a noite do estresse oxidativo e vai ter um efeito anti-inflamatório muito interessante. Porém, para algumas pessoas, aquelas pessoas que acordam muito inflamadas, que acordam com uma sensação de dor no corpo, ou porque tem alguma doença autoimune ou alguma outra condição que acometa isso, então a gente faz muitas vezes também essa carga anti-inflamatória desses alimentos e esses nutrientes potencialmente anti-inflamatórios, como a curcumina, própolis e outros, à noite, antes de dormir, só que numa dosagem um pouco menor para não ter nenhum efeito nas questões de sono. Então, cada suplemento ele vai ter ali alguma particularidade dependendo da sua individualidade. O ômega 3, por exemplo, a gente gosta de utilizar ele entre as refeições, café da manhã, almoço, até mesmo jantar, dependendo de quanto que você vai colocar. Então, a ideia é fazer ele fracionado. Outros, se você der uma única dose ali pelo horário da manhã ou no meio da tarde, vai funcionar também. Vai depender do efeito que você quer para esses resultados. A espirulina e a clorela, que ela mencionou aqui também na pergunta, são dois suplementos que é bem interessante ser utilizados, principalmente quando a gente quer otimizar o processo de detoxificação, quando a gente quer melhorar também essa oferta antioxidante e anti-inflamatória. Como o efeito dele, o nosso objetivo é melhorar e otimizar a produção das enzimas antioxidantes e também fazer com que o nosso fígado elimine as toxinas de forma mais eficiente, a gente prefere utilizar eles pelo horário da manhã. E não precisa ser clorela e espirulina ao mesmo tempo, a gente pode fazer o rodízio entre elas. Em algum momento usa a clorela, em outros momentos a espirulina. Se você quer potencializar ainda mais, pode utilizar os dois, mas isso não é uma regra. A ideia é a gente ficar sempre rotacionando. Na pergunta dela também tinha sobre a astaxantina. A astaxantina eu gosto bastante, é uma molécula bastante antioxidante, ela tem um efeito bem interessante para as pessoas que têm risco de degeneração macular, por exemplo, ou aquelas pessoas que têm bastante condições na família de doenças que sejam neurodegenerativas. Ela tem um efeito bem interessante também para as mitocôndrias, que a gente está sempre falando por aqui nisso também. E a astaxantina, por ela ser um potente antioxidante, o ideal também é utilizar ela mais nesse horário da manhã, tá bom? E de uma forma geral, o raciocínio que a gente vai utilizar da suplementação é esse, o efeito que a gente quer e combinando eles, fazendo rodízio entre eles, porque há muitos deles a gente não precisa utilizar todos ao mesmo tempo assim, vai depender de cada caso a utilização e os efeitos que a gente vai querer nessa suplementação.
E para finalizar, os probióticos estava na primeira listinha aqui dela, mas eu deixei por último porque a suplementação com probióticos ela é um pouco mais controversa no sentido de ser realmente muito individual. Não é qualquer probiótico que vai funcionar para todo mundo e não é qualquer horário que esses probióticos eles vão ser indicados. Para algumas pessoas, quando consomem, faz o uso dos probióticos e tem muita distensão, muito desconforto, a ideia é muitas vezes utilizar ele no horário da noite, porque você vai dormir e aquele desconforto ali, que vai esse pequeno desconforto que vai gerar, não vai atrapalhar ali o seu dia a dia, as suas atividades durante o dia. Porém, ao acordar, é também uma estratégia interessante fazer a utilização desse probiótico, porque você vai estar em jejum e vai tentar ali colocar esses probióticos para fazer já um efeito ali nesse estado de jejum que vai estar ali no intestino e poderia ter um efeito mais interessante. Porém, a suplementação com probiótico, ela é muito individual, ela é bastante individual, porque para cada pessoa vai ser um tipo de probiótico específico que vai funcionar melhor, dependendo das condições clínicas, se a gente quer mais um efeito anti-inflamatório, se a gente quer mais um efeito a nível cerebral, se a gente quer mais um efeito realmente para diminuir a distensão abdominal, ou para ter um efeito ali mais de diminuir as sensibilidades alimentares. Então, cada probiótico vai ter um efeito específico e o horário dele também vai depender do como que o paciente ele se sente fazendo uso desses probióticos.